do Senhor Jesus, que vive para sempre. Amém, Senhor. Obrigado, pastor. À vontade. Obrigado. Trague até cansar, tá bom? Celular? Bem, alguém esqueceu um celular aqui na frente? Aparece aqui? Não? Tem um celular esquecido aqui. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Sem mais delongas, a nossa leitura para essa noite, Zacarias capítulo de número 3, a expressão do versículo de número 4. Eu quero trabalhar todo esse capítulo de número 3, e sei que amanhã cedo vocês têm que estar aqui, então, sem delongas, tá? Zacarias capítulo 3 é o nosso texto áureo nesta noite. Está no telão, está na tua mão, e o meu desejo é que fique gravado no teu coração também nessa noite. Está escrito assim, Zacarias 3, versículo de número 4. Faço duas leituras, a primeira na Almeida Revista e Atualizada, onde está escrito assim: então, falando, ordenou que os que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estes vestidos sujos. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de roupas novas. Uma segunda leitura na Bíblia, versão A Mensagem de Eugene Peterson, está escrito assim a parte final: depois disse a Josué: veja, arranquei seus pecados e o vesti de roupas limpas. Sentai-vos nessa noite. Meus irmãos, uma das especialidades do Senhor Jesus é fazer coisa nova. Não é novidade que ele tem coisa nova. Só que tem o seguinte, para que haja coisa nova, tem que tirar coisa velha. E a Bíblia vai falar dessas diversas maravilhas que o Senhor faz, que são coisas novas. Em Isaías, capítulo de número 43, verso de número 19, está escrito assim: eis que faço coisa nova, agora brota, não a percebeis? Deus anuncia o novo antes que aconteça. Segundo Coríntios, capítulo 5, verso de número 17, está escrito assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, tchau, tchau, eis que tudo se fez novo. Transformação interior é o maior de todos os recomeços. Ezequiel capítulo 36, verso de número 26, está escrito assim: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Deus não apenas abre novos ciclos, Ele nos prepara para novas vivências. Salmo 40, verso de número 1 a 3. O salmista se expressa da seguinte maneira: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, firmou os meus pés sobre uma rocha, pôs na minha boca um novo cântico. E ele diz: muitos ouvirão e confiarão no Senhor. Aleluia! Deus transforma lutas em testemunho que marcam novos tempos. Mas Jeremias capítulo 29, verso de número 11, ele tem para você pensamentos de paz. Eu é que sei os pensamentos que tenho para vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o final que desejais. Mas, fechando Apocalipse capítulo 21, verso 5, está escrito assim: aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. O Deus que renova tudo continua agindo hoje. Irmãos,
O que nós temos nesse capítulo de número 3 de Zacarias? Nós temos a sua quarta visão. E qual o contexto deste livro? O que nós vemos nesse trecho? Ele fala de restauração. É tempo de restauração, é tempo de mudança. Um povo levado para o cativeiro babilônico, onde estão lá por 40 anos, ou melhor, 70 anos. Mas vem o tempo de libertação. E o contexto desse tempo de libertação, poderíamos citar o Salmo de número 126, versículos de número 1 a 3. É esse salmo que nos dá uma visão daquele momento de alegria. Está aí na tela e diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Você já vivenciou um momento que você diz assim: parece que é um sonho? Dá um beliscão aqui para ver se é verdade. Eu tenho não somente uma meia dúzia de pessoas, mas um grupo que saía do cativeiro, porque chegou o tempo de libertação. E quando chega o tempo de libertação, não tem para ninguém. Insisto em dizer, é a quarta visão, e ela revela graça divina, que nos justifica contra o acusador. Uma promessa messiânica aponta para a obra redentora do renovo. Essa quarta visão pode ser compreendida em 4 movimentos: acusação, justificação, exortação, promessa messiânica. E a gente começa nos versículos de número 1 a 3. Manda para mim versículos de número 1 a 3. A imagem desses versículos de número 1 a 3 é a imagem de um momento de julgamento. É a imagem de um tribunal. Veja bem o que diz esses versículos. E me mostrou o sumo sacerdote Josué. Quem estava sendo julgado é Josué. Não é aquele Josué dos dias de Moisés, mas é Josué, o sumo sacerdote. Entendendo-se, o que é um profeta? Profeta é aquele que recebe de Deus e transmite aos homens. Enquanto o sumo sacerdote ou sacerdote é aquele que recebe do povo e apresenta a Deus. Josué é o sumo sacerdote. Ele é como se ele representasse o povo. Na visão, ou melhor, não somente na visão, mas na realidade, o povo havia pecado. Então, esse sacerdote, ou sumo sacerdote, dá-se a entender pelo texto, e a gente lemos isso, que as suas roupas estão sujas, símbolo do pecado. Irmãos, talvez para alguns esse assunto seja até inconveniente nessa noite, mas eu posso ser inconveniente, mas não quero ser omisso nessa noite. São as realidades que precisam ser tratadas nessa noite. Insisto em dizer, para que haja o novo, tem que tirar o velho. Aleluia! Não dá para a gente viver de aparência. Não dá para a gente levantar a mãozinha e dizer, foi bênção, com uma vida pecaminosa. Versículos de número 1 a 3. A figura de um tribunal. Josué, o anjo do Senhor, que nós chamamos de teofania, é uma aparição de Jesus pré-encarnado no Antigo Testamento, e do lado, Satanás, o nosso acusador. Ele não sabe o que você pensa, mas ele sabe o que você faz. Ele não é onisciente, e ele também não é páreo para o nosso Senhor Jesus. Lutero vai dizer que Satanás é o cachorro na coleira do Senhor Jesus.
Parece que tem gente que pensa que Deus tira braço de ferro com o diabo. Querido, Deus é o Criador soberano, todo-poderoso, e para Ele não tem para ninguém. Deus não tira braço de ferro com o diabo. O anjo do Senhor, Satanás e Josué. Um tribunal. Josué, o líder espiritual, está sendo julgado. Satanás, o acusador, à sua direita. Satanás não está ali por acaso. Sua função é acusar, apontar a culpa. E suas acusações contra Josué e contra Israel eram verdadeiras. Versículo 3 diz que as vestes de Josué estavam sujas. Isso é um símbolo inegável do pecado, a sua impureza. Josué estava culpado e sem defesa. Mas no versículo de número 2, aparece assim: mas o Senhor, aleluia, disse a Satanás: o Senhor te repreenda. A intervenção divina é imediata e soberana. Quem responde às acusações não é Josué. O próprio Deus se levanta para justificar Josué. E isso por meio do anjo do Senhor. E o texto está assim: o Senhor te repreenda. A base da segurança do povo era a aliança, a escolha de Deus, o Senhor que escolheu Jerusalém. E ele diz: porventura não é um tição tirado do fogo. Na história da igreja vão dizer que Martinho Lutero tinha grandes batalhas espirituais com o diabo. E parece que nas suas batalhas espirituais, enquanto ele orava, muitas vezes parece que Satanás se materializava. Em uma dessas orações, ele com o joelho dobrado, Satanás se apresenta em visão e começa a dizer: você fez isso, isso, isso. E ele diz: eu fiz isso, isso, isso. Mas uma coisa que você não sabe é que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Pecamos em palavras, pecamos em atitudes, pecamos em pensamento. Pecador é o meu nome, e o meu sobrenome continua sendo pecador. Mas que bom saber que há um Deus que nos perdoa. Josué diante de um tribunal, a acusação era verídica, o povo falhou, pecou, moralmente caído, e diante do tribunal, o próprio Deus resolve defender a Josué. E é Deus que diz para Satanás: o Senhor te repreenda. O que a gente tem? Se no primeiro quadro nós temos um tribunal, aonde Josué está sendo julgado, num segundo quadro, versículos de número 4 a 5, nós temos o que chamamos de justificação pela fé. Talvez se você, em algum momento, perder a fiação, você vai dizer assim: não tem nada a ver com coisa nova ou vestes novas. Irmão, continue a insistir em dizer: para que haja coisa nova, a velha tem que sair. O pecado reside em nós, faz parte da nossa natureza. Mas não é questão que você é um pecador contumaz. O fato da minha esposa fazer pão não a torna padeira. O fato de, às vezes, nós termos algumas quedas, e não são quedas propositais, não nos faz um pecador contumaz. Nós pecamos porque falhamos, não vigiamos, mas lembre-se, nessa noite, há um Deus aqui em nossa igreja, e Ele não veio para dar rolezinho, Ele não veio porque não tem o que fazer, porque Ele sabe nessa noite, quem está com a veste suja, quem levantou a mãozinha, deu glória a Deus, está vivendo uma vida pecaminosa.
talvez em pornografia, prostituição, pensamentos que vão longe. Mas o bom é saber, há um Deus que nessa noite, aleluia, está aqui para mudar história. E eu quero pensar o seguinte: ninguém está tão abençoado que Deus não possa lhe abençoar. Ninguém recebeu tanto de Deus que não tenha uma área da tua vida que precise da bênção de Deus nessa noite. Eu creio que ser sincero não custa nada. E a pergunta que não quer calar, talvez seja até meio invasiva: você já foi melhor, não foi não? Gente que já foi melhor, vivendo uma vidinha pequenininha. Gente que já foi melhor, quem sabe sofrendo da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivo assim, vou morrer assim. Gabriela, lindinho isso. Se não estivéssemos nessa noite diante do inconformado Jesus. E Jesus nessa noite vem falar: você pode ser melhor. Tua casa pode ser melhor, teu grupo organizado pode ser melhor, Assembleia de Deus Redenção pode ser melhor, porque o melhor de Deus não está para vir, está aqui nessa noite. E Ele está aqui para sondar o teu coração, Ele está aqui para tirar do teu nó da garganta essa angústia da tua alma, Ele está aqui para mudar histórias nessa noite. E insisto em dizer, ninguém está tão abençoado que Ele não possa lhe abençoar. E eu creio que fazer uma leitura sincera da nossa vida não custa nada. Afinal, Ele sabe nessa noite quem tem um nó na garganta, uma angústia na alma. Ele sabe a tua situação e os teus descaminhos. Aleluia! Mas há perdão de Deus nesse lugar. Há restauração de Deus nesse lugar. Você acha que o Deus que restaurou uma nação não pode te restaurar nessa noite? Aleluia! Ainda dá para orar nesse lugar. Devolve-nos a alegria da tua salvação. Ainda dá para voltarmos ao céu e dizendo: faz de novo, Jesus. E aonde que eu continuo a dizer: você já foi melhor, não foi não? Certamente alguém que está aí do seu lado não tem coragem de dizer: mas eu vou embora correndo mesmo, pastor Davi. Você já foi melhor, não foi não? Mas se não foi, está na hora de ser. Porque essa é a tua hora, esse é o teu tempo. De vez em quando converso com algumas pessoas, pastor Davi, e eles gostam de me dizer assim: naquele tempo Deus fazia, naquele tempo Deus operava. E eu sou obrigado a lhes perguntar: você está morto, rapaz? Seu tempo é hoje, tua hora é agora. É tempo de sacudir a poeira da volta por cima. É tempo de se levantar varonilmente e dizer: eis-me aqui, Senhor. Um tribunal, um acusador, mas o anjo do Senhor defendendo. A partir de então, versículo de número 3 a 4, a solução para a impureza de Josué não veio dele mesmo, mas de uma ordem divina. A justificação é um ato puramente divino. O que é justificação? Justificação é o ato em que a justiça de Deus é imputada ou colocada sobre o pecador. Enquanto o meu pecado é colocado sobre Cristo, a justiça de Cristo é colocada sobre mim. E agora, quando Deus olha para mim, Ele não vê o Antônio pecador, Ele vê o Senhor Jesus. O versículo de número 4. A justificação é um ato puramente divino. É a remoção da culpa. É um ato instantâneo. Enquanto a justificação é instantâneo, existe outro processo que se chama santificação, que se dá de uma maneira gradativa, mas lembre-se, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Versículo de número 4, então falando ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. Aleluia! E depois
sujas e eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te revestei de vestes novas. Lembre-se, houve um antes, há um durante e há um depois. Antes veste suja, agora veste limpa, e no futuro, a glória de Deus. Lembrando, agora ele diz, vista-o, ou coloque nele vestes limpas. Justificação pela fé. Na justificação pela fé, nós somos declarados justos, não pelos nossos méritos, mas porque somos revestidos da justiça de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 21, aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora, o que acontece? Agora, o Josué está sendo restaurado para o serviço. Aleluia! Porque existem coisas que, apesar da gente fazer, Deus não aceita. Entre elas, se teu irmão tiver algo contra ti, se o teu irmão, ou melhor, se fores oferecer sacrifício e lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, você vai a ele, conserta-se com ele, depois vem e oferece sacrifício. Em outras palavras, não dá para ministrar diante de Jesus com coração pesaroso ou em pecado. Josué era sumo sacerdote, era representante do povo. Agora era tempo de restauração. Eles estavam voltando para Jerusalém, templo destruído, muros destruídos, e eles iam novamente levantar o altar do sacrifício. O lugar de culto ia ser restabelecido, mas para que houvesse um culto aceitável a Deus, Deus se encarrega de trocar as vestes do sumo sacerdote para ministrar diante do Senhor. Lembrando, o capítulo 3 e os anteriores também é uma visão. O profeta Zacarias está vendo tudo isso em visão. Mas veja bem, o que acontece no versículo de número 5? O versículo de número 5 começa dizendo assim: e disse eu. O Zacarias viu aquele momento tão maravilhoso e dá-se a impressão que ele diz assim: deixa eu falar alguma coisa para vocês. Era tão real a visão, e o texto diz assim: então disse eu. E ele diz assim: coloca um turbante, coloca a mitra na cabeça dele, para que a coisa fique completa. Está escrito assim no verso 5: e disse eu, Zacarias, ponham-lhe uma mitra limpa, ou um turbante, parte essencial da veste do sumo sacerdote, contendo a inscrição: santidade ao Senhor. Eu abro um parênteses, irmãos, no turbante do sumo sacerdote, uma placa de ouro escrita: santidade ao Senhor. E sempre que ele entrava na presença do Senhor, aquela placa era vista por Deus. O Novo Testamento diz que nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Será que quando entramos em sua presença, Ele pode ver em nossa vida santidade ao Senhor? Talvez você diga: dura esse discurso, mas é o que tem para hoje, fazer o quê? Não dá para mudar. Não dá para a gente perder tempo. Não viemos aqui para um encontro social. Eu creio que o meu e o seu desejo é servir melhor ao Senhor. E perguntaram para um homem de Deus: qual a tua maior alegria? Ele disse:
conhecer Jesus. E qual a sua segunda maior alegria? Fazê-lo conhecido. Que os homens vejam Jesus através da tua vida. Que homens vejam Jesus através dessa igreja. O sumo sacerdote na presença do Senhor e na testa, santidade ao Senhor. Eu já disse, preciso repetir nessa noite. O nosso maior problema é a distância do que eu canto, do que eu vivo, do que eu falo e realmente eu faço. Afinal, é aqui que a gente canta. Eu quero conhecer Jesus. Aí não vem na EBD nem no culto de ensino. Sabe de nada, inocente. É aqui que a gente canta, até tocar o céu, vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu. Não vem no culto de oração. Assim não dá, queridão. Crer é pensar. Te peguei, né? Crer é pensar. Jesus tirou o teu pecado, mas não tirou a tua capacidade de raciocínio. Se você canta porque acha bonitinho, uma hora o boleto chega. Deus vai pedir conta. Pelo amor de Deus, leve Jesus a sério. A morte foi séria, o sacrifício foi sério, para que eu possa cantar, livre estou, pela graça de Jesus, eu livre estou. Mas se no primeiro quadro a gente tem um tribunal, aonde Josué sai simplesmente abençoado, se depois nós temos um momento de justificação pela fé, versículos de número 6 a 7, a gente tem uma exortação à santidade. Exortação, o que é exortação? Até parece que exortação é simplesmente chamar a atenção, mas exortação significa motivar, aconselhar, encorajar. Nos versículos de número 6 a 7, e daqui a pouco a gente termina. O que a gente tem aqui é uma exortação à santificação. Uma vez que eu fui justificado, uma vez que agora eu sou justo aos olhos do Senhor, o que eu quero mais é servi-lo de todo o coração. Irmãos, eu chego à seguinte conclusão. O meu envolvimento na obra do Senhor é proporcional ao meu entendimento do que Cristo fez por mim no Calvário. Repito, o meu envolvimento na obra do Senhor é a minha resposta do que Cristo fez por mim no Calvário. Se eu entendo pouco ou ignoro, me envolvo pouco. Se eu entendo muito, me envolvo muito. Quando eu entendo, eu era filho da perdição, mas agora por adoção, eu sou filho de Deus, a minha resposta positiva é envolvimento na obra do Senhor. Quando eu entendo, estava destinado ao inferno, mas agora, através da fé que o próprio Jesus me deu, para entregar a sua vida a Ele, meu destino é o céu. Agora eu posso ler com alegria, João capítulo 14, 1, 2, 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, vou para o pai e vou vos preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, eu virei para vos buscar para mim mesmo, para onde eu estiver, vós estejais também. Ele vem. Como é que está a tua vida com Deus? Ele vem. Como estão as suas vestes? Ele vem. Como está a tua vida com Deus? Versículos de número 6 a 7. Uma exortação ou uma motivação para santificarmos. A justificação leva a uma vida de santificação. A salvação é a raiz e a obediência é o fruto. Para aquele que foi graciosamente perdoado,
a resposta natural e esperada é uma vida de amorosa obediência. A autoridade sobre o templo e o acesso à presença de Deus são as bênçãos e recompensas de uma vida fiel, vivida em resposta à graça divina. De vez em quando, aquelas justificativas. Por que você não ora? A resposta: não tenho tempo. Irmãos, uma maneira de você orar com eficiência: você não passa de vez em quando em frente ao hospital? Não precisa entrar para fazer capelania. Simplesmente levanta a mão e diz: Deus, abençoe esse povo. Você não anda de coletivo, ou quem sabe você anda no seu automóvel pelas vias dessa cidade? Não precisa você bater em porta. É só ir andando e dizer: Deus, abençoa esse povo. Você não passa ali na cachoeirinha, em frente ao hospital. Não precisa ir ali onde está sendo velado, mas você pode dizer: Deus, consola esse povo. Sempre haverá motivações para nós orarmos, buscarmos ao Senhor. E eu quero repetir o que eu disse: a autoridade sobre o templo e o acesso à presença de Deus são as bênçãos e recompensas de uma vida fiel, vivida em resposta à graça recebida. Alguém pergunta: como Moisés ficou 40 dias, 40 noites na presença do Senhor, num jejum absoluto? É assim. Quando a gente entra nesse contato com o Senhor, muitas vezes nem querendo orar, mas daqui a pouco vai 1 hora, talvez 2, talvez menos, mas o gozo e a alegria é tamanha de estar na presença daquele que muda história. Tinha um adesivo antigamente assim: orou, melhorou. É isso, querido, ora. E se você não gosta de orar, ora até ter vontade. Tenha um companheiro de oração, porque às vezes sozinho a gente não consegue, mas assim como é a igreja, juntos somos melhor. Um tribunal, alguém sendo julgado, e Deus se levantando e dizer: liquidação do lápis vermelho, está perdoado. Um homem justificado pela fé, e como se não bastasse, com as suas vestes totalmente mudadas. E vocês se lembram em Eclesiastes o que diz? Em todo tempo sejam alvas as suas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Versículos de número 8 a 10. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, e os teus companheiros que se assentam diante de ti. Aí ele vai dizer, no final desses versículos aí, ele vai dizer sobre renovo. E esse renovo é o próprio Senhor Jesus, aleluia! Ele diz de Jesus, ele está falando de Jesus, dos profetas menores. O que mais falou sobre o Senhor Jesus foi o profeta Zacarias. E nesse capítulo de número 3, que nos é de interesse nessa noite, ele diz: o renovo. Porque a visão é progressiva. Assim também é a vida cristã. A vida cristã é progressiva. Mas vocês já ouviram falar de um personagem do Walt Disney chamado Peter Pan ou Peter Pan? O problema daquele personagem é que ele não queria crescer. Crente que não quer crescer. Não quer crescer na graça, não quer crescer no conhecimento. Fica uma coisinha feia. Mas eu quero vos falar, Deus tem mais para você. Deus tem mais para a tua casa, para a tua família, Ele tem mais para essa igreja. Teu prazo de validade ainda não esgotou. Eu creio que todos nós deveríamos ter acordado pela manhã e se expressado como salmista, Salmo 3, verso 5. Eu me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou.
Quanta gente dormiu a noite passada, vai acordar na eternidade. E nessa noite você está aqui, vivo, para a glória de Deus. Toda manhã que Deus nos desperta, é Deus dizendo, tem coisa boa chegando. Aleluia! É Deus dizendo, reaja. Você está vivo e Deus tem mais para você. Essa é a vida. Aleluia! Deus tem mais para você. Ainda que na tua trajetória cristã, você caiu, se lameou, você se sujou, e agora vive de aparência. Há perdão para você nessa noite. O Deus que restaura está aqui. O Deus que fortalece está aqui. E diante dele, a máscara cai. Não dá para esconder o que vai dentro da alma. Ele sabe nessa noite quem tem um nó na garganta, uma angústia no coração. Ele sabe quem conversa com o travesseiro. Abraça o ursinho blau blau. E se o ursinho pudesse falar, ia dizer, conta para Jesus aonde é a tua dor. Aquele que sara feridas da alma está aqui nessa noite. Aquele que levanta o caído está aqui nessa noite. Aquele que muda a história está aqui nessa noite. Aquele que mudou a história de uma nação, será que ele não tem poder para mudar a tua história nessa noite? A visão se expande, porque vida cristã é progressiva. E a gente pode ver bem isso em Ezequiel, capítulo de número 47, fazendo uma analogia, água pelo tornozelo, água pelo joelho, água pelos lombos, e águas que só podiam atravessar a nado. Assim é a vida cristã. Mas parece que tem gente que só quer ficar no gugu dadá, crente infantil. Não dá, cresça, queridão, Deus tem mais para você. E assim como a vida cristã, como anatomicamente a vida, nós precisamos crescer. Na vida cristã também precisamos crescer. E o texto vai se expandindo, vai aumentando, e no verso de número 8, ele diz assim, o meu servo, o renovo. A promessa central, referindo-se ao Senhor Jesus, que viria da linhagem da Davi, Jesus, o verdadeiro sumo sacerdote, rei justo e fiel. No verso 9 vai dizer que ele vê uma pedra, e essa pedra tem 7 olhos, simbolizando a onisciência de Deus. O que é onisciência? É uma característica, um atributo divino, e ele diz o seguinte, que Deus tem a capacidade de saber o que ele quer. Tanto é que o salmista diz, para onde me irei do seu espírito? Se suba aos mais altos céus, ele lá está. Se eu desça ao mais profundo abismo, ele lá está. E se você estiver no profundo abismo, ele te vê nessa noite. Oh, glória a Deus! E o que de importante a gente aprende nesse capítulo de número 3 de Zacarias? Estamos em guerra. Existe uma tremenda batalha espiritual. E se a gente não despertar para essa realidade, simplesmente seremos afligidos e não desfrutaremos de tudo que Deus tem para a gente. De vez em quando a gente diz assim, estou ficando frio. Continua frio, porque não quer orar, não quer ler as escrituras. Estamos em guerra, batalha espiritual, e Ele coloca à nossa disposição capacete, espada do Espírito, calça os nossos pés com a preparação do Evangelho, o escudo da fé. E tanta gente se feriu na caminhada, e às vezes ele não é ferido por Satanás, é ferido por palavras que nos ferem. Gente que devia ser um abençoador do reino de Deus, simplesmente dirigem palavras que doem no nosso coração.
Mas o melhor de tudo, tem bálsamo para as feridas da alma nessa noite. Se nós estamos em guerra, das duas opções que eu lhe der, só uma você pode acertar. Não tem nenhuma das anteriores, NDA. Ou a gente se enche de Deus para combater a Satanás, ou se enche de Satanás para combater a Deus. Mas a nossa assertativa nessa noite é Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito. Esse texto nos mostra e evidencia: estamos em guerra. Desperta, tu que dorme. Essa tua frieza, essa tua indiferença, você está em guerra, queridão. Vem para a UTI de Deus nessa noite, aleluia, porque aquele que sara está aqui nessa noite, aquele que te levanta e te coloca de pé e te dá ânimo para servir ao Senhor com alegria, está aqui nessa noite. E eu continuo a perguntar: você já foi melhor, não foi não? Mas o meu desejo é que nessa noite a gente possa sair daqui cantando: eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, hoje estou. Noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui terra seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. E é verdade esse bilhete, tá? 1 de João capítulo 2, verso 1, faça a leitura na versão A Mensagem, está escrito assim: escrevo isso, filhos queridos, para orientá-los a não pecar, mas se alguém cometer pecado, temos um amigo sacerdote na presença do Pai, Jesus Cristo justo. Quando ele se entregou como sacrifício por nossos pecados, resolveu para sempre o problema do pecado, não apenas os nossos, mas os do mundo inteiro. Eu aprendo nesse capítulo de número 3 de Ezequiel, que a salvação é totalmente pela graça. Somos revestidos ou vestidos da justiça perfeita de Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1 vai nos dizer: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, verso 8, vai nos dizer: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira vindoura. Esse capítulo de número 3 de Zacarias, ele vai nos ensinar que a segurança eterna do crente, fomos tirados do fogo pela mão do nosso Deus. Nossa segurança se baseia na firmeza que Deus nos segura. É por isso que a gente pode cantar: mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Se eu segurar, é possível de cansar e soltar, mas uma vez que Ele está nos segurando, é certeza da salvação.
Mas esse capítulo de número 3 também nos ensina que a graça divina motiva a santidade. Tendo sido purificados e vestidos por Deus, somos chamados a andar em seus caminhos e a guardar as suas ordenanças. Cristo é o centro de toda a Escritura. Ele é o anjo do Senhor, o servo sofredor, o renovo prometido e a pedra angular que governa com perfeição. E nossa posição diante de Deus é determinada pela obra perfeita do renovo, nosso Senhor Jesus. E a Ele seja dada honra, glória, louvor para todos sempre. Pergunta que não quer calar: qual a filha, qual a esposa que não quer o cartão de crédito do esposo para ir comprar uma bolsa da Gucci? Aleluia! Deus vai abençoar seu salário para você dar o cartão para a esposa. Irmãos, assim é a vida. Quem não quer alguma coisa nova nessa noite? Eu quero. Quem não gosta de coisa nova? Não dá para viver só com brechó. Não dá para viver somente, unicamente, comprando coisa que o nosso limitado dinheiro pode nos dar. Mas lembre-se, para que a gente possa ter o novo, é necessário tirar o velho. É necessário a gente tirar o fermento velho. É necessário a gente tirar a roupa velha de dentro do armário para dar lugar ao novo. Na vida espiritual também é dessa maneira. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. É física. Lembre-se, uma fonte não dá dois tipos de água. Tiago vai dizer: com a boca bendizemos aos homens, ou maldizemos aos homens. E tem gente que a mesma boca adora o Senhor. Não dá. Tempo de mudança, tempo de restauração. 70 anos de cativeiro, e agora eles voltavam para a terra. No cativeiro, eles diziam o Salmo de número 126, às margens dos rios de Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá haviam, pendurávamos as nossas harpas, porque aqueles que nos levaram cativo, nos pediam: cantem um cântico de Sião. Eu creio que lá no cativeiro eles se lembravam das festas anuais, Páscoa, Pentecostes, Tabernáculo. Eles se lembravam do templo. Eles se lembravam que iam à casa do Senhor adorando ao Senhor. Agora no cativeiro, na condição de escravos, quem sabe eles diziam: que venha o tempo de restauração, que venha o tempo de mudança, que venham as vestes novas. E a minha oração para essa noite é que venha o tempo de mudança, que venha o tempo de santificação e compromisso, que venha um tempo novo para a tua vida, um dom novo, uma capacitação nova, uma porta nova. Lembrando, Deus nos trata em todas as dimensões da vida, corpo ou espírito, alma e corpo. Tem cura para o teu corpo, tem vitória na tua vida material, tem um Deus que tem cuidado de nós. E se alguma linha de pensamento diz que Deus cria e depois vira as costas, está equivocado. Ele tem cuidado de nós. E certamente nesse dia Ele já nos livrou da bala perdida, do sequestro relâmpago, do atropelamento, e nos trouxe a esse lugar nessa noite.
para que o nosso coração seja aberto, para que façamos uma leitura sincera da nossa vida, para que a gente veja que tem área da nossa vida que nessa noite precisa do toque dEle, da visitação dEle. Nessa noite ninguém está tão abençoado que possa dizer, não preciso da sua bênção. Creio que ser sincero com a gente não custa nada. Você já foi melhor, não foi não? Se não foi, está na hora de ser. Porque esse é o tempo de mudança. Esse é o tempo que Deus determinou para a sua igreja, para a gente em especial nessa noite. O Deus que restaurou uma nação, pode restaurar a tua vida. O Deus que restaurou uma nação, continua trabalhando. E o melhor de tudo, está aqui nessa noite. O texto termina, mas é vida que segue. O texto termina, e você já entendeu que essa tua frieza aí não é nada por acaso? Você já entendeu que essa tua indiferença não é uma coisa qualquer? É tempo de se levantar varonilmente e dizer, muda minha história, Senhor. 70 anos no cativeiro, só saudade e tristeza, mas daqui a pouco eles vão cantar com alegria e dizer, estávamos como quem sonha. Em outras palavras, nem acreditávamos que ia acontecer, mas aconteceu para a glória de Deus. Aleluia! Nessa noite vai acontecer. Aleluia, porque aquele que muda história está aqui nessa noite. Louvado seja Deus. Agora não é mais com Josué, agora não é mais com o povo de Israel, agora comigo, agora com vocês. É com quem tem coragem de fazer uma leitura sincera da sua vida e chega à seguinte conclusão: porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita. Podemos ficar em pé nessa noite? Um tribunal. Josué está sendo julgado. A acusação é certeira. Você fez, você pecou. Quantos dedos, quantas palavras dirigem-se a nós? Esse aí não vai dar para nada. Esse aí vai durar somente uns meses. É fogo de palha.
Quantas coisas aconteceram na nossa trajetória, até pensamos que era o fim, mas há um Jesus que nos justifica, há um amigo mais chegado do que um irmão, aquele que sobre si levou as nossas dores, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Filhinhos, se pecardes, tendes um advogado, Jesus Cristo reto, e ele é a propiciação pelos vossos pecados, não somente os vossos, mas de todo mundo. Há perdão para você nessa noite. Há um Deus que te ama e que te quer bem. Tem restauração para você nessa noite. Tem cura para as feridas da alma. Tem um Deus que trabalha nessa noite. Tem um Deus que nos veste de roupa nova. Aleluia. Mas que para que haja um tempo novo, vamos deixar as coisas velhas para trás, todo pecado, todo embaraço, e sigamos a carreira que nos está proposta. Agradeço pela tua atenção de me ouvir nessa noite. Eu vim nessa noite para te desafiar a crer nesse Deus que muda história. Mudou a minha, mudou de tantos outros, e muda a tua também. Eu vim para te desafiar a crer nesse Deus que mudou a história de uma nação, e Ele muda a história da tua casa, da tua família, do nosso bairro. Aleluia! E isso através de vidas santificadas, transformadas pelo poder de Deus. Irmãos, eu sou de uma época, e não estou sozinho nessa época, que quando a gente queria fazer uma ligação telefônica num aparelho chamado orelhão, e uma ligação denominada discagem direta à distância, a gente se utilizava de uma ficha metálica de mesmo nome, DDD, principalmente nos finais de semana, depois de pegar uma fila e ouvir a conversa de um monte de gente. Chegava a nossa vez, colocava a ficha. Qual não era a surpresa? Equipamento engoliu a ficha. Aí a gente dava umas pancadinhas assim para ver se a ficha caía. Parece que o equipamento olhava para a gente e dizia: perdeu, bobão, coloca outra. Mas nessa noite, nosso DDD não é discagem direta à distância. Nosso DDD para essa noite é: decisões decidem destinos. Porque todas as nossas decisões são bênção ou são maldição. Todas as nossas decisões nos aproximam de Deus ou nos afastam de Deus. Todas as nossas decisões têm um peso. O fato de não decidir já é uma decisão. E eu creio que no decorrer desse dia, todos nós tomamos decisões. E a decisão mais certa foi vir a esse culto nessa noite. Mas certamente depois do culto, outras decisões serão tomadas. Quem sabe você resolve convidar o pastor Davi, a esposa, para comer uma pizza na sua casa. É de Deus, pastor. Mas antes disso, decisões precisam ser tomadas, porque ninguém está tão abençoado que não possa ser abençoado. Ninguém recebeu tanto de Deus que possa dizer: não preciso da tua bênção. E uma leitura sincera da nossa vida não custa nada nessa noite. E se porventura você tendo vindo a esse culto nessa noite, entende que é tempo de mudança, se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, ou está afastado dos caminhos do Senhor, e deseja retornar nessa noite, venha, queremos abençoá-lo em oração nessa noite. Se porventura alguém lhe convidou, vem com ele, me ajuda a puxar corda nessa noite. Aleluia!
Se porventura você está afastado, vestes sujas, hoje Deus troca veste nessa noite. Aleluia! Oh glória! Se você está afastado, ainda não entregou a sua vida ao Senhor, venha! Queremos abençoá-lo em oração nessa noite. Vamos. Oh glória, aleluia. Me ajuda a puxar a corda nessa noite. Aleluia. Alguém pode acompanhar esses abençoados aqui e ajudar-nos em oração nessa noite? Mas ainda há lugar, aleluia, ainda há lugar. Oh glória! Mestre, eu preciso de um milagre. Aquele que faz milagre está aqui nessa noite, aleluia! A vida meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Ainda há lugar para você nessa casa. Aleluia! Lázaro ouviu a tua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha fé, me chama pelo nome,
a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Pastor Davi, aleluia.